Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, seja derramada sobre ti, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que a boa mão de Deus, que não está encolhida, te alcance neste dia. Que o bondoso Pai das luzes te ilumine para que você tome decisões certas, para que os seus planos e os seus projetos não venham ser frustrados, mas que eles venham ser sim, para que eles venham ser, executados, que eles venham ser sim, com a graça de Deus, os seus planos, os seus projetos, que todos eles venham ser realizados para a glória do nome do Senhor. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que juntos nós possamos continuar a nossa jornada feliz da vida, agradecendo a Deus a cada momento, não guardando ressentimentos em nossos corações, não deixando Satanás manchar o nosso coração, nos tirar da presença de Deus com os enganos, porque ele tem feito isto. Muitas pessoas têm saído da presença de Deus e têm ido viver a vida mundana, porque elas estão deixando Satanás enganá-las. Que em nome do nosso Senhor Jesus, nós não venhamos dar brechas a ele, para ele nos enganar, assim como ele enganou a Eva lá no Éden, como ele enganou o Sansão, como ele enganou o Davi. Ele tem tentado também nos enganar, como ele tentou enganar o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava em jejum lá no deserto, mas ele foi derrotado pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus que o derrotou é o que tem nos fortalecido para que nós não caiamos nos laços do diabo. Que Deus te abençoe, te dando sabedoria para você compreender a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. No nosso último vídeo, nós falamos com você a respeito do arrependimento, da importância do arrependimento. Nós brasileiros, nós estamos vendo a nossa nação, uma nação enferma, uma nação que as coisas não funcionam, uma nação que está dia após dia enfrentando tragédias e mais tragédias, tendo aí várias mortes que poderiam ter sido evitadas se houvesse responsabilidade, se houvesse temor a Deus, se não houvesse tanta ganância, se não houvesse tanto egoísmo, tanto egocentrismo nos corações das pessoas. Muitas das dificuldades, das aflições, das dores que a nação brasileira está vivendo poderiam ser evitadas, mas nós podemos sim clamar a Deus, pedir a misericórdia do Senhor, para que Deus venha e sare a nossa nação. A nossa nação precisa de cura, e uma das ferramentas que Deus nos deu para que nós vejamos a cura da nossa nação, para que nós tenhamos tempos melhores do que os que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Infelizmente, muitas pessoas, quando a gente fala a respeito de arrependimento, elas falam assim: mas eu não fiz nada, quem fez foi ele, quem fez foi ela, por que eu vou pedir perdão? Por que eu vou me humilhar para ele ou para ela, sendo que quem pecou foi ele, quem pecou foi ela? E assim, com estes pensamentos, nós também temos deixado de nos humilhar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, porque infelizmente nós seguimos aquela síndrome do Adão e da Eva lá no Éden, né? Se você parar um pouquinho e fizer o análise, lá nenhum deles demonstrou arrependimento do que havia feito diante de Deus. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, quando a serpente engana a Eva com aquela mentira, dizendo para ela que ela não morreria, mas sim ela seria inteligente, ela seria conhecedora do bem e do mal, e
ela então engana a Eva, que por sua vez deixa de depositar a sua confiança no Deus Criador e passa a depositar a confiança na palavra da serpente. Na verdade, nós bem sabemos que não era a serpente, mas era Satanás no corpo da serpente, enganando a Eva para levá-la à tragédia que se abateu sobre a vida dela, a tragédia que abateu sobre a vida dela e sobre a vida da humanidade, devido à sua desobediência a Deus, devido ao seu ato, egoísmo, egocentrista, né? O ato dela estava focado apenas nela, em si próprio, né? Ela foi uma pessoa egocêntrica, ela pensou só nela, ela pensou em adquirir sabedoria, em adquirir conhecimento e esqueceu de que para que ela alcançasse o que ela estava desejando, ela estaria desprezando o seu Criador, ela estaria desprezando Deus. O pai que ela conhecia era Deus, porque ele é quem a criou, havia criado o seu marido, criado a ela, e ela então, ao dar ouvidos à serpente, ou Satanás no corpo da serpente, ela desrespeita a Deus, desrespeita o nosso Pai Celestial, ela transgride a lei, ela peca. Ali foi o pecado original, a transgressão da lei de Deus que havia sido pronunciada para eles: de todo fruto que está nos jardins comereis livremente, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis. O porquê? Aquela era a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta era a lei, e se eles não obedecessem, estaria pecando. O pecado significa a transgressão da lei, como João fala para nós. O pecado é a transgressão da lei, e ela transgrediu. Além de transgredir, ela levou o fruto para o seu marido, que também transgrediu a lei de Deus e comeu. Os dois comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí provocaram todo o mal que existe sobre a face da terra, devido a esta atitude de desrespeito para com a palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção, além da Eva desmerecer a Deus e preferir a palavra da serpente, é que você não encontra em nenhuma passagem bíblica Adão e Eva demonstrando arrependimento. Eles não demonstraram arrependimento daquilo que eles haviam feito. Você pode ver no texto de Gênesis capítulo 3, quando Deus os aborda na viração do dia. Eles haviam se escondido no meio das folhas, haviam costurado para si vestimentas de folhas das árvores e estavam escondidos quando ouviram a voz de Deus na viração do dia, caminhando pelo jardim do Éden, e Deus o chama, e ele estava escondido. Quando Deus pergunta: onde estás, Adão? E ele estava lá escondido. Por que você está aí, Adão? Comeste do fruto da árvore que eu te disse para não comer? Aí vem lá o Adão, a Eva, e também veio a serpente, né? Provavelmente Deus a chama. E aí o que acontece? Nenhum desses seres, nem o Adão, o cabeça da Eva no caso, nem a Eva, nem a serpente, nenhum dos três demonstram arrependimento do seu ato. Nenhum dos três. O Adão joga a culpa na Eva. A mulher que tu me destes, ela me deu do fruto, eu comi. Logo Deus chama a mulher: por que fizeste isto? Aí ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Aí a serpente ficou calada. Naquela hora ela não falou, ela ficou muda, não falou. E não demonstraram, nem o Adão nem a Eva, não demonstraram arrependimento diante de Deus. Pelo contrário, quando Deus os expulsa do jardim do Éden, o que eles fazem? Eles procuram voltar de qualquer jeito para o Éden.
afrontando a Deus mais uma vez, sendo necessário que Deus pegasse ali um querubim com espada de fogo e colocasse o querubim para guardar o Éden, e uma espada de fogo em volta do Éden, para que eles não voltassem lá no Éden, porque se eles voltassem, eles iriam comer o fruto da árvore da vida e continuar vivo no pecado, e morreria sem ter a humanidade sem ter a chance de reconstruir o caráter diante de Deus, do renascimento, de ser transformado numa nova criatura. Se eles tivessem voltado lá no Éden, comido do fruto da árvore da vida, que era permitido por Deus naquele estado de pecado, porque agora eles estavam em desobediência, eles caíram em desobediência e eles não demonstram arrependimento, pelo contrário, eles afrontam a Deus mais uma vez, querendo voltar no Éden para continuar comendo do fruto da árvore da vida. Mas Deus não permitiu, porque agora, para poder eles ter novamente a comunhão com Deus, eles precisavam passar pelo arrependimento, mas eles não arrependeram. Nós não encontramos em nenhuma passagem bíblica relato de que a Eva se arrependeu, que o Adão se arrependeu. Nós não encontramos, né? Mas queriam afrontar a Deus, queriam continuar com a mesma vida, como se nada tivesse acontecido. Este é o problema. Muitas vezes nós fazemos o mesmo, nós fazemos a mesma coisa, nós pecamos e queremos agir como se nada tivesse acontecido, ou às vezes nós jogamos a culpa em cima de alguém e nós mesmos não consertamos aquilo que precisa ser consertado diante de Deus. Quando nós lemos na primeira carta de João, no capítulo 1 e 2, o João fala exatamente sobre isso, né? A respeito do pecado. Ele fala que se a pessoa se arrepender, se ela se arrepender dos seus pecados, se você pecou, saiba que nós temos um advogado junto do Pai. Que advogado é este? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? É aplacar a ira de Deus contra nós. Então o seu Filho Jesus Cristo, o que ele fez? Com a sua própria vida, com o seu sangue, morrendo naquela cruz, lá no Calvário, ele fez o quê? Ele aplacou a ira de Deus contra nós. Ele assentou à direita de Deus como nosso sumo sacerdote, como aquele que fez a expiação necessária para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Então aqui na primeira carta de João, no capítulo 1, nós lemos assim, no verso de número 5, primeira carta de João, capítulo 1, no verso de número 5. Ora, a mensagem que da parte dele nós temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Olha que coisa boa, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, primeira coisa, só de nós dizermos que nós não pecamos, nós já estamos enganando a nós mesmos. Porque, como disse Salomão, qual é o homem que não peca?
Todas as pessoas pecam, mas o problema é que nós temos a solução para o pecado, nós temos o remédio para o pecado e nós rejeitamos a solução, nós rejeitamos o remédio. Deus providenciou então o remédio para o pecado, Deus providenciou a cura para o pecado, porque a pessoa quando nós pecamos, nós ficamos com aquilo martelando na nossa mente, nós ficamos com aquele sentimento de culpa, nós ficamos com os nossos corações, o nosso coração fica turbinado, que a gente fica focado naquilo. Puxa vida, eu não podia ter feito isso, mas tem o remédio, né? Qual que é o remédio? No verso 1 do capítulo 2 da primeira carta de João, ele continua dizendo: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos próprios pecados, mas ainda pelo do mundo inteiro. Né? Então ele, Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Então nós erramos quando nós rejeitamos este remédio, esta cura da parte de Deus. É a cura. Jesus Cristo é a cura dos nossos pecados. Jesus Cristo é o remédio da nossa vida. Ele é o que Deus preparou para a nossa redenção. Ele é a propiciação de Deus para a nossa redenção. Então não há razão, não há motivo para que você e eu, para que nós não venhamos confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus e mudar de vida. Não há motivo, mas na verdade é Satanás, o adversário, o inimigo nosso, que quer fazer a gente permanecer no estado pecaminoso. Por quê? Se nós permanecermos no pecado, nós estamos dando a ele legitimidade, dele vir com os seus demônios nos atacar, dele vir com a sua acusação, como nós lemos em Apocalipse capítulo 12, que ele é o acusador dos nossos irmãos, ele é o nosso acusador, ele nos acusa diante de Deus, ele nos acusa. Então, se nós não aceitarmos o remédio dado por Deus, se nós não aceitarmos a solução definitiva preparada por Deus para o nosso pecado, que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o derramar do seu sangue por nós, se nós não o confessarmos, se na hora que nós formos acusados pela nossa própria consciência, se nós não nos humilhar diante de Deus e pedir perdão ao Senhor e pedir a Jesus Cristo que nos purifique da nossa maldade, nós continuaremos o quê? Nós continuaremos sendo um instrumento de derrota nas mãos de Satanás, ao invés de nós sermos um instrumento vitorioso nas mãos de Deus, usando os recursos preparados por Ele, o próprio Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de nós sermos bênção, agora, sem confessar os nossos pecados, sem abandoná-los, nós acabamos nos tornando o quê? Maldição sobre a face da terra. Ou seja, tudo que nós fizermos, vamos fazer com aquele sentimento egocêntrico, olhando apenas para o nosso coração, olhando apenas para o nosso umbigo, como nós falamos. Deixamos de ver o conjunto, deixamos de ver as pessoas que estão em nossa volta, deixamos de ver que o nosso pecado, ele não prejudica apenas nós, ele prejudica a nossa nação, ele prejudica a nossa casa, a nossa família, ele prejudica a vida sobre a face da terra. Por quê? O salário do pecado, ele é a morte. Então vai ter essa colheita, e ninguém quer morrer, e ninguém quer morrer por causa do pecado, e ninguém quer morrer também e passar a eternidade no inferno. Então a providência de Deus para o nosso pecado é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Mas qual que é a minha atitude para eu desfrutar dessa providência? Primeira coisa, é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Em Isaías, no capítulo 30 e no verso de número 15, nós lemos assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel,
Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Ou seja, Deus providenciou tudo o que eles precisavam. Olha aí, Deus providenciou para eles o quê? O perdão, que eles se convertessem, para que eles tivessem tranquilidade, para que eles tivessem paz, vivessem em paz, vivessem em tranquilidade, abandonando as suas transgressões, arrependendo dos seus pecados. Mas eles não quiseram, o mesmo que o Adão e a Eva fez lá no Éden, o mesmo que o Caim fez. Quando Deus sentencia o Caim, você não vê o Caim demonstrando para Deus: Senhor, eu estou arrependido. Se Deus tivesse perguntado para o Caim: Caim, você está arrependido de ter matado o Abel? Provavelmente o Caim ia dizer que não estava arrependido, ou não responderia nada, porque ele não demonstrou também arrependimento por ter assassinado seu irmão. É uma coisa cruel, e essa crueldade, ela fica no coração da pessoa, e essa pessoa passa a viver sobre a face da terra, não semeando bênçãos, mas semeando o que? A maldição. Aqui no caso, do texto que eu citei para você, Deus dá a eles a oportunidade de se arrepender e ter uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida de confiança, uma vida demonstrando força. Mas eles preferiram o quê? Eles preferiram serem pessoas fracas sobre a face da terra, acusada por Satanás o tempo todo, sendo laçadas pelo diabo, permanecendo no laço do passarinheiro, sendo afligida o tempo todo. Eles preferiram isso do que se submeter a Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Quando Deus fala para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus mostra o remédio. Deus mostra o remédio para o Brasil. Deus mostra o remédio para a nossa vida. Deus mostra o remédio para a nossa casa, para a nossa família. É o arrependimento. É nós arrependermos dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, pedir que o sangue de Jesus Cristo nos purifique, para que nós continuemos desfrutando da graça, da misericórdia, da bondade, da providência de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da generosidade de Deus para a nossa vida. Mas muitas vezes, influenciado pelo inimigo, a gente não aceita o que Deus nos oferece. Nós lemos também em Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Isso é o Deus vivo que fala para nós na palavra da verdade, na palavra dele. Na palavra do Deus vivo está escrito isto: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as abandonam ou as deixam alcançará a misericórdia de Deus. Oh meu Pai, o que nós precisamos para a nossa vida? Nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos do socorro de Deus, porque o que eu sou sem Deus? O que você é sem Deus? O que é o ser humano sem o Senhor Jesus? Sem ele, Jesus já deixou bem claro, definido: sem mim nada podeis fazer. Não tem como nós conseguirmos sucesso na nossa vida se nós formos pessoas teimosas, e se nós nos tornarmos seres o quê? Rebeldes diante de Deus, que não submete a ele, que não aceita fazer aquilo que ele mandou que precisa ser feito. Para que nós sejamos aceitos, nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos pedir perdão a Deus e acreditar que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todos os nossos pecados. E buscar viver o quê? Uma vida de consciência limpa,
de coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados. Então eu preciso limpar o meu coração. Eu não posso ficar armazenando ódio dentro de mim. Eu não posso ficar armazenando dentro de mim, do meu coração, da minha alma, do meu espírito, o sentimento de vingança. Eu não posso ficar usando a minha mente, a minha capacidade mental, o meu intelecto, para eu projetar o mal através de quê? De uma vingança. Para que eu não venha cair no laço de Satanás. Então, para que isso não aconteça comigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar os meus pecados. E eu tenho que abandoná-los. Confessar os meus pecados e abandoná-los. Porque não adianta nada. Eu peço perdão hoje e amanhã eu vou e faço a mesma coisa. Aí eu estou enganando a mim mesmo, porque a Deus ninguém engana. E as pessoas também, elas não são enganadas também, tá? Não adianta a gente achar que está enganando este, aquele ou aquela outra pessoa. Não, nós não enganamos ninguém. Nós enganamos a nós mesmos, porque nós achamos que ninguém sabe dos nossos delitos, dos nossos pecados. E aí a coisa complica. Então, olha, eu vou repetir para você Provérbios 28 e o verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. Olha Deus mostrando o caminho, olha Deus apontando o caminho para nós, olha Deus mostrando a solução para o problema do Brasil, olha Deus mostrando, quando ele falou, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aqui ele estava falando para a nação de Israel e para a igreja também do Senhor. Nós somos o povo que chamamos pelo nome do Senhor. Nós somos o povo que oramos, nós somos o povo que clamamos a Deus, que buscamos a Deus, que pedimos o socorro divino, que cantamos louvores, que estudamos a palavra de Deus. Então nós precisamos nos enquadrar nesta realidade para que nós não sejamos o quê? Crentes com o coração cheio de ódio. Eu citei para você no último vídeo a respeito de um agente penitenciário que conversou com um membro da igreja e falou assim que lá na cadeia onde ele trabalha, a maioria dos presos que lá estão cumprindo pena são crentes, pessoas membros de igreja, obreiros, pastores, ministros de louvor na casa do Senhor, diáconos, diaconisas, pessoas que estão lá, tanto homens como mulheres, a maior parte são pessoas crentes, que conhecem a Bíblia, que conhecem a verdade, mas não praticou a verdade, não deixou Deus fazer a obra, quis servir a Deus, mas quis servir também o mundo, o engano, servir a Satanás. Então é uma coisa cruel, e o tanto de pessoas que estão se suicidando, quantos pastores que estão se matando, quantas tragédias que estão acontecendo, e as pessoas preferem ficar derrotado, fracassado, do que se humilhar na presença de Deus, do que pedir a misericórdia de Deus. Olha, a Eva tinha que ter feito isto, ela tinha que ter caído diante de Deus, de joelhos no chão naquela hora, e dito para Deus: Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. O Adão precisava ter feito isto. Meu Deus, misericórdia, eu pequei, Senhor. Meu Deus, eu transgredi a tua palavra. Meu Deus, tenha compaixão de mim, Senhor, eu te imploro, tenha compaixão de mim. Mas nós não vimos isto. Eles não fizeram isto. Eles não fizeram isso. Quando João Batista pregou: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque João Batista também, no Espírito do Senhor, via que aquelas pessoas estavam indo até o Rio Jordão para serem batizados por ele, mas não querendo que mesmo ter uma vida de comunhão com Deus. Eles estavam querendo era fugir da ira de Deus. Eles estavam com medo do castigo, porque eles sabiam que eles seriam castigados por causa dos seus delitos e dos seus pecados. E quando chega lá João Batista batizando no Jordão, eles foram para lá, a multidão foi para ser batizado, para sepultar ali os seus pecados nas águas, mas não queria produzir o fruto digno de arrependimento. Aí João Batista fala para eles: produzir fruto digno de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos, ela será cortada.
Então era a realidade. Então eles tinham que produzir o que mesmo? Fruto digno de arrependimento. O Filho de Deus, o crente, a pessoa que nasceu de novo, ela tem que se arrepender dos seus pecados. Ela tem que ser uma nova criatura. Como Paulo escreveu, quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Por quê? Para começar, nos céus não vai entrar mentirosos, não vai entrar roubadores, não vai entrar adúlteros, lá no céu não vai entrar. Então quem fazia essas coisas, recebeu de Deus a oportunidade de não fazer mais. E a maneira que eu tenho para demonstrar que eu mudei de vida é o meu arrependimento. E depois não fazer mais isso, abandonar as coisas erradas que nós estamos fazendo. Nós lemos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a festa nos céus. Quando um pecador se arrepende e reconhece que ele é falho e que ele precisa do socorro divino, que ele precisa do perdão de Deus. A festa nos céus. Então, olha que coisa boa. A quem confessa os seus pecados e os abandona, prosperará. A festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então, se você parar e fizer uma análise mais profunda, você vai ver que você só tem a ganhar, eu só tenho a ganhar, os crentes, as pessoas do mundo inteiro, os judeus e os gentios e a igreja, né, que são assim, que Deus classificou a humanidade, né, judeus, gentios e a igreja do Senhor. Tanto os judeus, os gentios, a igreja do Senhor, todos nós só teremos a ganhar. Só teremos benefícios quando nós reconhecermos que nós pecamos e que nós precisamos de Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Porque se não fosse Jesus Cristo interceder por nós, o diabo continuaria nos acusando o dia inteiro. Ele nos acusa diante de Deus, mas ao lado de Deus assentou-se Jesus Cristo, nosso advogado, e ele intercede por nós, e ele fala: meu Pai, por este eu morri, eu dei o meu sangue, eu dei a minha vida, perdoa ele. Então nós temos o advogado que defende-nos diante de Deus. Nós temos o adversário, que é Satanás, que nos acusa diante do Senhor de dia e de noite, como nós lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 12, mas nós temos Jesus Cristo também, o nosso advogado, assentado à direita de Deus, que nos defende o tempo todo. Então não há razão para que nós continuemos com uma vida de engano, sem nos arrepender dos nossos pecados. Oh, como Deus é bom! Como Deus é maravilhoso, Ele nos dá a oportunidade de arrependimento, Ele nos dá a oportunidade de ser uma nova criatura, Ele nos dá a oportunidade de viver a vida de acordo com os ensinamentos dEle. Muitos dos problemas que você enfrenta, que eu enfrento, que nós enfrentamos, são consequências de quê? Consequência dos nossos pecados. Os problemas do Davi. O Davi era homem segundo o coração de Deus. E ia tudo bem na vida dele. Ele era vencedor, estava vencendo, até o dia que ele fez o que mesmo? Que ele não vigiou. Satanás, o adversário dele, que tinha inveja dele, porque ele era muito amado por Deus, ele arma lá a cilada. Que cilada que ele armou? A cilada com a mulher do Urias, a Batseba, que estava tomando banho lá no seu banheirinho lá embaixo, e o Davi no seu palácio, lá no terraço do seu palácio. Ele começou a observar aquela mulher que estava tomando banho. Ela não era sua mulher, ele tinha várias mulheres, mas ele quis aquela era a mulher do seu soldado, do seu guerreiro, do seu valente, Urias. Mas o que ele faz? Ele simplesmente manda buscar a mulher. Ele tem relação sexual com a mulher, ele transforma a mulher em sua amante. A mulher manda dizer para ele depois que estava grávida. Aí o que ele faz? Aí ele começa a premeditar o mal. Ele já havia pecado, aí ele peca em cima do seu pecado. Ao invés dele se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir misericórdia a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, como é que eu vou resolver esse problema? Tem misericórdia, meu Deus. Eu caí em tentação, eu não vigiei, meu Pai, tenha compaixão de mim, meu Deus. Para começar, não era nem para eu estar aqui no meu palácio,
Era para eu estar lá junto com meus soldados na guerra, batalhando contra os nossos inimigos. Mas eu estava aqui, meu Deus, e eu caí em tentação. Eu tomei a esposa do meu soldado, do meu valente, do meu guerreiro, daquele que me defende, daquele que defende a nação do Senhor. Eu tomei a esposa dele para mim, meu Pai. Eu adulterei com ela, ela está grávida. E agora, como que eu resolvo esse problema? Ele tinha que ter feito isto, mas ele não fez isto. Pelo contrário, influenciado por Satanás, ele começou a planejar um outro pecado para poder resolver o pecado. Não era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e pedir misericórdia. Não, mas ele foi elaborar, ele foi projetar, ele foi maquinar um outro pecado. E qual que era o outro pecado agora? Manda trazer o marido da mulher. Manda Urias, mandou mensagem para o chefe do exército mandar Urias. Pega Urias, manda Urias, embebeda Urias, manda Urias ir para sua casa, deitar com a sua esposa, para que assim ele tivesse relação sexual com ela, para dizer que o filho era dele. Não deu certo, não deu certo. Deus não aceitou isto. Deus não compartilhou com o pecado dele. Urias não foi. Ele tentou pela segunda vez, não deu certo. Urias falou: de jeito nenhum, como é que eu vou aproveitar, eu vou me entregar às delícias, aos prazeres, sendo que meus irmãos estão na frente da batalha, sendo que meus irmãos estão lá guerreando, o exército do Senhor estará guerreando contra os inimigos que querem invadir a nossa terra, que quer tomar a nossa herança, o que Deus nos deu. Não, ele não quis ir deitar com a sua esposa, porque Deus não permitiu, porque o caminho que o Davi havia encontrado para resolver o problema do pecado não era o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito, e o caminho de Deus para o pecado é arrependimento. O que é que Davi faz? Ele pecou novamente. O que é que ele tinha que fazer? Senhor, me perdoe. Se esse homem não quis deitar com a sua esposa, é porque o Senhor não permitiu. Meu Deus, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, meu Deus. Não, ele não faz isto. Ele não demonstra arrependimento, ele não demonstra amor para com Urias, seu soldado. Ele planeja um outro pecado, um outro delito. Ele maquina outro mal. E qual que era o mal agora? Ele vai lá, de uma maneira cruel, ele pega e escreve uma carta para o chefe do exército dele, para que Urias fosse colocado na frente, na linha de frente da batalha, com o objetivo de Urias morrer. Exatamente, ele pega Urias, ele chama Urias, o marido traído, e sela aquela carta, sela com o selo dele, põe a carta na mão do Urias, manda ele levar para o chefe do exército, para pôr na mão dele, para dizer para ele: põe Urias na frente da batalha, para que ele morra. E assim aconteceu, e Urias morreu. E qual foi a consequência? Tragédias e mais tragédias sobre a vida de Davi. Tragédias e mais tragédias. Mas quando Natã conversa com ele, o que ele fala? Ele admite o seu pecado. Ele admite. Ele fala: eu pequei. Ele admite que havia pecado. O problema meu e seu é que muitas vezes nós achamos que são as outras pessoas que pecam. Nós nunca pecamos, sempre é outra. Lá na minha casa eu sempre falo, aqui é assim, as coisas ruins que acontecem, é a Carmen. As coisas boas que acontecem, é o Francisco, né? Ou às vezes sou eu que inverto as coisas. Sempre é assim. Se acontece alguma coisa boa, foi eu. Se acontece alguma coisa ruim, foi ela. Sempre assim, como o Adão fez. Foi a mulher que tu me deste. A serpente ficou lá quietinha, e a Eva disse: a serpente me enganou e eu comi. E não se arrependeu dos seus pecados. Este é o mal. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados, como nós lemos a promessa de Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais, mas o que as confessa e as abandonam alcançará a misericórdia.
você faz muito bem, eu faço muito bem. Quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu confesso os meus pecados, quando eu os abandono e clamo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo para me purificar e demonstro que de fato eu me arrependi, não praticando novamente aquele mal, aí eu estou fazendo bem para mim, eu estou fazendo bem para minha casa, eu estou fazendo bem para a igreja, eu estou fazendo bem para a minha nação. Eu estou fazendo bem. Então nós podemos fazer o bem para nós mesmos, nós podemos fazer o bem para o reino de Deus, nós podemos fazer o bem para o nosso país. Arrependendo dos nossos pecados, orando a Deus, convertendo dos nossos maus caminhos e pedindo a Deus misericórdia, para que Ele venha sarar as nossas casas, sarar as nossas famílias. O maior índice de violência que atinge o Brasil é a violência doméstica, é aquela que acontece dentro da casa, dentro do lar, no seio da família, exatamente porque não existe um reconhecimento de que há pecado. Então a pessoa peca, continua pecando e age como se nada estivesse acontecendo de errado. E está acontecendo. As consequências estão aí. Mas como Deus é bom, Ele sempre nos mostra a saída. A saída é: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Jesus disse isso em Marcos 1, verso 15. Diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós vamos orar a Deus agora e vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê responsabilidade, que Ele nos dê sabedoria para nós conduzirmos as nossas vidas dentro dos ensinamentos dEle para nós, para que nós tenhamos dias melhores, como que Deus falou para os filhos de Israel, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Oh, vamos confiar em Deus, vamos pedir a Ele para esvaziar os nossos corações do ódio, da raiva, da ira, do adultério, da mentira, dos enganos. Deus é fiel e Ele vai nos ajudar, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e bondoso Pai celestial, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos amou com um amor incondicional e enviou o seu próprio Filho como a propiciação pelos nossos pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer naquela cruz, no meio daqueles dois ladrões, como se ele também fosse um deles, meu Pai, e ele não era. Mas tudo isto para nos libertar do império do engano, das mentiras de Satanás, do domínio das trevas, da maldição do pecado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, meu Deus, a confessar os nossos pecados e abandoná-los e viver uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de respeito ao Senhor, uma vida, meu Deus, de gratidão ao Senhor por ter dado o seu Filho único, o seu Filho único, meu Deus, a maior propriedade do Senhor, o seu Filho único, meu Deus, o maior bem que o Senhor possui. O Senhor o deu para morrer na cruz por nós, meu Deus, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Meu Deus, obrigada por ter dado o seu Filho unigênito, obrigado por ter dado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, por ter deixado o seu trono de glória e ter vindo aqui ao mundo e morrido na cruz para nos purificar das nossas iniquidades, para nos dar o direito à salvação, para nos dar o direito de sermos filhos de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e que o Senhor nos ajude, derrame sobre nós a tua unção de poder, quebra os grilhões, meu Pai, destrua as fortalezas do inimigo, despedaça, Senhor, toda algema, toda corrente, toda cadeia do mal, do pecado, que tenta nos escravizar e nos tirar da presença do Senhor e nos levar à apostasia e nos levar ao abandono da fé e envergonhar o teu nome, envergonhar o Evangelho, envergonhar nosso Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus,
quebra os grilhões, derruba as muralhas, despedaça os ferrolhos, as correntes, em nome do nosso Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, nos purifique das nossas iniquidades, meu Deus, através do sangue do nosso Senhor Jesus, e nos abençoa, meu Pai, para que haja tranquilidade na nossa vida, para que haja tranquilidade na nossa casa, para que haja tranquilidade na nossa família, meu Deus, para que esta nação tenha dias melhores. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor abençoe este lar, esta casa, esta família, e que os membros desta família sejam libertados do império do ódio, do império do mal, sejam libertados do domínio de Satanás, em nome do nosso Senhor Jesus, e que esta casa, esta família viva em amor, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de todos. Nós pedimos isso para a tua glória, e com a certeza, meu Deus, que o Senhor vai fazer a obra completa na nossa vida, porque o Senhor é o bondoso Deus fiel. Com essa certeza na nossa alma, nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus, dando a ti, meu Deus, meu Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, Deus te abençoe. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e na descrição do nosso vídeo, nós temos aí também, nós temos muitas pessoas, alguns dos nossos amigos, eles têm manifestado o desejo de contribuir com este ministério. Será muito bem-vindo a sua contribuição, que Deus abençoe você, e na descrição desse vídeo nós temos lá o número da conta, se você deseja investir nesse ministério, para que nós possamos ampliá-lo e alcançar mais vidas para o Senhor Jesus, abençoar mais lares, mais famílias, porque eu tenho como missão nesse ministério equipar as famílias com o poder de Deus para elas vencer o mal. E como que se equipam a família? É através da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós precisamos pregar o evangelho. E se você deseja contribuir conosco, na descrição deste vídeo está o número da conta para você nos abençoar, nos ajudar. E se esse vídeo tem sido bênção na sua vida, compartilha com outras pessoas também, para que elas também conheçam a verdade e sejam também libertas do império do mal. Deus é fiel e ninguém supera Deus no dar, tá? Ninguém supera Deus no dar. Nós doamos para o reino dele e ele sempre dá mais para nós, porque ninguém supera Deus nos dar. Deus abençoe você. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro.